Resenha do livro Desenvolvimento Humano. Esse é o capítulo 2, com o título de Teoria e Pesquisa. Cada capítulo inicia com uma frase. Nesse diz o seguinte: a frase mais empolgante de ouvir em ciência, a que prenuncia novas descobertas, não é eureka, mas sim isto é estranho. Uma teoria científica é um conjunto de conceitos que buscam explicar o desenvolvimento e prever tipos de comportamento, onde a pesquisa minuciosa ajuda a ver conexão em fatos isolados. A psicologia é, em muitos sentidos, filha da filosofia, pois muitos filósofos trabalham em questões relacionadas à psicologia e ao desenvolvimento, levando ao surgimento de diversas perspectivas, como por exemplo, o filósofo inglês John Locke falava que uma criança pequena é uma tábula rasa ou uma tela em branco, onde a sociedade se insere. E que o desenvolvimento da criança, sendo positivo ou negativo, depende das suas experiências. Já o filósofo inglês Rousseau pensava que as crianças nasciam como bons selvagens e que se desenvolvem com suas próprias tendências positivas se a sociedade não a corromper. Mas afinal, o desenvolvimento é ativo ou reativo? Os psicólogos que sustentam a teoria do desenvolvimento reativo explicam em modo de comparação que a criança é como uma esponja, sedenta por experiências, que absorve e é moldada por essas vivências com o passar do tempo. Já os psicólogos que defendem a teoria do desenvolvimento ativo dizem que as crianças criam as experiências para si e são motivadas a aprender sobre o mundo à sua volta. Dentro disso, existem dois modelos de estudo que interagem com essa teoria, sendo eles modelo mecanicista e organicista. No modelo mecanicista, as pessoas são como máquinas que reagem a estímulos ambientais. Na visão mecanicista, o comportamento humano resulta da operação de partes biológicas em resposta a estímulos interno ou externo. Por exemplo, um teórico mecanicista, ao tentar explicar por que estudantes universitários ingerem bebida alcoólica, vão identificar influências ambientais como propaganda e se os amigos deles bebem muito. No modelo organicista, compreende que as pessoas são organismos ativos que colocam a marcha do seu próprio desenvolvimento. Assim, a força que os impulsiona é interna. As influências ambientais não geram o desenvolvimento, embora possam aumentar ou diminuir a sua velocidade. Como no exemplo anterior, porém com a visão do modelo organicista, ao estudar por que alguns estudantes bebem excessivamente, irão analisar as situações que eles escolhem. Eles escolhem amigos que preferem ir a festas ou estudar. Outro questionamento é se o desenvolvimento é contínuo ou descontínuo. Os modelos citados anteriormente também se diferenciam nessa questão. O desenvolvimento é gradual e contínuo ou descontínuo, abrupto e irregular. Para os estudiosos do modelo mecanicista, o desenvolvimento é contínuo e ocorre em pequenos estágios incrementais. Já os estudiosos organicistas explicam o modelo como degraus de uma escada. Os primeiros degraus servem de base para os posteriores e não podem ser pulados. Nesse modelo, o desenvolvimento sempre avançará na direção positiva. Outra maneira de compreender o desenvolvimento contínuo é através da mudança quantitativa, ou seja, mudanças no número ou na quantidade como altura, peso ou tamanho do vocabulário. Já a mudança qualitativa é descontínua
e são marcadas pela emergência de novos fenômenos, que não poderiam ser previstos com facilidade com base no funcionamento anterior. São mudanças de tipo, estrutura ou organização, e não apenas numéricas. No livro, as autoras trazem a imagem de um bebê engatinhando em uma rampa, para representar o desenvolvimento contínuo, e um bebê engatinhando em uma escada com degraus, para representar a teoria dos estágios. Perspectivas teóricas. Para analisar e avaliar a pesquisa, é necessário saber a perspectiva teórica que ela se baseia. No desenvolvimento humano, existem 5 grandes perspectivas que sustentam a pesquisa e teoria, sendo estas: 1. Psicanalítica, que se concentra nas emoções e nos impulsos inconscientes. 2. Aprendizagem, que estuda o comportamento observável. 3. Cognitiva, que analisa os processos do pensamento. 4. Contextual, que analisa o impacto do contexto histórico, social e cultural. 5. Evolucionista ou sociobiológica, que consideram as bases evolucionistas e biológicas do comportamento. Perspectiva 1. Psicanalítica. O médico vienense, Freud, foi o fundador da psicanálise. Ele propôs que os seres humanos nascem com uma série de impulsos inatos de base biológica, como fome, sexo e agressividade. Ele acreditava que as pessoas eram motivadas a satisfazer esse impulso e boa parte do desenvolvimento seria aprender a fazer isso de maneira socialmente aceita. Ele dividiu a personalidade em 3 componentes hipotéticos: o id, ego e superego. O id impera sobre o princípio do prazer. É o impulso que busca a satisfação imediata de suas necessidades e desejos. O ego representa a razão, que desenvolve-se gradualmente durante o primeiro ano de vida e opera sobre o princípio da realidade. O objetivo do ego é encontrar maneiras realistas de gratificar o id, de uma forma que seja aceita pelo superego. O superego se desenvolve por volta dos 5 ou 6 anos de idade. É onde inclui a consciência no sistema de valores da criança, deveres e proibições. Erik Erikson e o desenvolvimento psicossocial. Ele modificou e ampliou a teoria freudiana, ressaltando a influência da sociedade no desenvolvimento da personalidade. Essa teoria é composta por estágios, e cada um envolve o que ele chamou de crise na personalidade, onde os problemas devem ser satisfatoriamente resolvidos para o desenvolvimento de um ego saudável. Em cada momento, é necessário equilíbrio entre uma tendência negativa e uma positiva, onde a qualidade positiva deve predominar. Porém, a negativa é necessária para o desenvolvimento ideal. Por exemplo, na primeira infância, um tema crítico é a confiança. É preciso confiar no mundo e nas pessoas. Porém, um pouco de desconfiança pode ajudar a se proteger do perigo. A resolução bem-sucedida de uma crise coloca a pessoa em uma posição de lidar com a próxima. Eric destacou o relógio social, que seria um momento convencional e cultural para a ocorrência de eventos importantes. Além disso, considerava que o desenvolvimento ocorre a vida toda, enquanto Freud acreditava que ia somente até a adolescência. Perspectiva 2. Aprendizagem. Os teóricos da perspectiva da aprendizagem sustentam que o desenvolvimento resulta da aprendizagem, uma mudança duradoura baseada na experiência e adaptação ao ambiente. Esses estudiosos não estavam interessados no funcionamento interno da mente, mas no comportamento por ser uma característica observável. Os psicólogos da época entendiam que a mente é uma tábula rasa ou tela em branco, que é preenchida pela experiência.
A conclusão implícita dessa teoria é que os males do mundo poderiam ser consertados se os psicólogos descobrissem o jeito certo de educar as pessoas. Behaviorismo é uma teoria mecanicista que descreve o comportamento observado como uma resposta previsível à experiência. Os behavioristas consideram que o desenvolvimento é reativo e contínuo. Essa pesquisa se dá pela aprendizagem associativa, sendo elas condicionamento clássico e condicionamento operante. No condicionamento clássico, o fisiologista russo Ivan Pavlov elaborou experimentos em que os cães aprendiam a salivar ao som de um sino que tocava na hora da comida. Isso é a base do condicionamento clássico, na qual a resposta, salivação, é condicionada a um estímulo, o sino. O behaviorista norte-americano John B. Watson aplicou essas teorias e estímulos em crianças, fazendo com que um bebê de 11 meses chamado Pequeno Albert tivesse medo de objetos brancos e peludos. Nesse experimento, Albert foi exposto a um barulho intenso quando começou a golpear um rato. Assustado com o barulho, começou a chorar. Mais tarde, passou a demonstrar medo de outros animais com essas características, como coelhos, gatos e também barbas de homens mais velhos. O estudo, apesar de antiético, mostrou que o medo pode ser condicionado. Condicionamento operante. O psicólogo americano B.F. Skinner defendia que um organismo animal ou humano que repetisse uma resposta que foi reforçada por consequências desejáveis e positivas tenderia a repetir o comportamento que gerou a resposta. Por exemplo, quando um bebê balbuciar mã, 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 a mãe sorri e repete sílabas. Com isso, o bebê aprende que seu comportamento de balbuciar pode produzir consequências desejáveis, a atenção carinhosa da mãe. E assim ele continua balbuciando para atingir a atenção da mãe. Já, se um comportamento não for reforçado por uma resposta, será extinto. Essa é uma abordagem terapêutica e amplamente utilizada para crianças com necessidades especiais e tem indícios extraordinários de eficácia no manejo de comportamentos problemáticos e no incentivo dos comportamentos desejáveis. Teoria da aprendizagem social. Na medida que os estudiosos notaram que as teorias que ignoravam os processos cognitivos eram incompletas, as pesquisas foram expandidas. A versão mais atualizada da teoria da aprendizagem social é de Albert Bandura, que desenvolveu boa parte dos princípios onde ele sugere que o desenvolvimento é bidirecional, ou seja, a pessoa age sobre o mundo na medida que o mundo age sobre ela. A perspectiva cognitiva se concentra nos processos do pensamento e no comportamento que reflete desse processo. Nessa teoria, inclui os estágios de Piaget, a teoria sociocultural do desenvolvimento de Vygotsky e a abordagem do processamento da informação. A teoria dos estágios cognitivos de Piaget. Essa teoria reintroduziu o conceito da investigação científica sobre os estados mentais. Os estudos de Piaget mostraram que a ciência de verdade poderia sim investigar fenômenos mentais ocultos. Ele propôs que o desenvolvimento cognitivo inicia com a capacidade inata de se adaptar a um ambiente e que ocorre através de 3 processos interrelacionados: organização, adaptação e equilibração. A organização, segundo Piaget, podem ser denominados de esquemas, que é o modo de organizar a informação sobre o mundo e que vai aumentando seu nível de complexidade com o tempo. A adaptação ocorre em 2 estágios: a assimilação, que é absorver uma nova informação, e a acomodação, que é ajustar a própria estrutura cognitiva para encaixar a informação nova.
A equilibração é a tendência a procurar um equilíbrio estável entre os elementos cognitivos, alcançados por meio do equilíbrio entre assimilação e acomodação. Teoria sociocultural de Vygotsky. Ele descreve o crescimento cognitivo como algo colaborativo e que as pessoas aprendem por meio da interação social. Dois conceitos-chave dessa teoria são zona de desenvolvimento proximal. É um termo usado para explicar a diferença entre o que uma criança pode fazer sozinha e o que pode fazer com ajuda. Andaime conceitual. É o apoio temporário para ajudar uma criança a dominar uma tarefa. Por exemplo, quando um adulto vai ensinar uma criança a flutuar na piscina, inicialmente ele a segura na água e vai soltando aos poucos até que a criança tenha confiança de flutuar sozinha. Perspectiva 4, contextual. É a visão que entende o indivíduo como inseparável do contexto social. A teoria social do psicólogo norte-americano Urie Brown Fabrana é estudada olhando a criança dentro dos múltiplos ambientes ao seu redor. Perspectiva 5, evolucionista ou sociobiológica. Se concentra nas bases evolucionistas e biológicas do comportamento. Foi influenciada pela teoria da evolução de Darwin e é dividida em 3 assuntos importantes. 1. Os organismos variam. 2. Nunca há recursos suficientes para que todos os organismos sobrevivam. E 3. As diferenças individuais entre os organismos são herdadas. A teoria da seleção de Darwin é um dos avanços teóricos mais importantes da ciência moderna. Elegante na sua simplicidade e profunda nas suas consequências. Apesar de ainda controversa hoje, a evolução é um elemento fundamental das ciências biológicas, onde a seleção natural no senso comum refere-se à sobrevivência do mais forte ou mais apto. Mas, na verdade, o mais importante não é a força, mas sim a adaptação, pois os indivíduos com características adaptativas passam tais elementos para gerações futuras. O capítulo finaliza com os métodos científicos utilizados pelos pesquisadores e suas vantagens e desvantagens. Também traz as diretrizes éticas importantíssimas para as pesquisas que trabalham com pessoas. Esse foi o resumo de hoje. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!